Seja bem-vindo ao Código Aberto e nós vamos para a lição número 3, Entrevista Secreta. Essa semana vamos estudar a conversa de Jesus com Nicodemos. Por que será que Nicodemos decidiu distorcer as palavras de Jesus? Afinal de contas, é óbvio que não dá para voltar para o útero da mãe. Por que será que muita gente decide viver nas trevas? E o que a gente precisa fazer para reconhecer a nossa necessidade do novo nascimento? Esse é o seu Código Aberto e bem-vindo para mais um resumo da lição. Muito bem, a lição de sábado começa com essa tirinha. Eu fico morrendo de rir com essas tirinhas, ó. É necessário nascer de novo. Aí o Nicodemos, Jesus acaba de alugar um triplex na minha cabeça. É interessante, né? De fato, Jesus entrou no coração de Nicodemos, um líder espiritual daquela época. E essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre esse diálogo, né, tão marcante, e tirar lições e insights especiais para a nossa vida. A parte de domingo diz assim, ó, entrevista à meia-noite. Nessa semana, como eu disse, nós vamos mergulhar no início do ministério de Jesus, focando no que João nos conta. Afinal de contas, a lição fala sobre isso, né? A lição toda. João apresenta detalhes únicos que os outros evangelhos não mostram. Isso também a gente já falou e nos oferece uma nova perspectiva sobre a vida e a missão de Jesus. Ele destaca que Jesus é o Filho de Deus e inclui conversas exclusivas como esse diálogo da semana com Nicodemos e também uma conversa de João Batista com seus discípulos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. É importante lembrar, pessoal, que os capítulos e versículos foram adicionados muito tempo depois da escrita da Bíblia. A conversa noturna entre Jesus e Nicodemos segue imediatamente à observação de que Jesus conhecia os corações humanos, como está em João 2, de 22 a 25. Essa conversa reflete a ideia de que Jesus não confiava plenamente nas pessoas porque sabia o que havia dentro delas. João usa essa conexão para mostrar que Nicodemos, um fariseu, estava em busca da verdade na escuridão da noite, simbolizando a ausência de luz. Esses paralelos são bem interessantes no livro de João. Nicodemos representa aqueles que vivem na escuridão e hesitam em aceitar a luz de Deus. Sua visita noturna lhe permitiu uma conversa privada e profunda com Jesus sem interrupções. João nos lembra que as pessoas não podem ser facilmente divididas em favoráveis ou contrárias a Jesus. Algumas afirmam fé, mas a rejeitam, enquanto outras, inicialmente indecisas, acabam se tornando seguidoras de Jesus. Por isso, eu até te recomendo a ler João 3 várias vezes para você poder absorver completamente essa conversa reveladora. Vamos lá para a parte de segunda, o mestre de Israel. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história. E antes de contar a conversa de Jesus com Nicodemos, João nos dá um perfil rápido desse fariseu. Nicodemos era um líder respeitado entre os judeus e, como mestre em Israel, procurou Jesus para um diálogo profundo. Mas ao invés de elogios, Jesus foi direto ao ponto. Era necessário nascer de novo. João usa uma linguagem rica e cheia de camadas com palavras que carregam múltiplos significados. Por exemplo, a expressão nascer de novo pode significar tanto um renascimento quanto nascer do alto. Em grego é o anoten. Isso sugere que Nicodemos estava confuso entre o renascimento espiritual e a nova vida vinda lá do alto. Jesus estava falando sobre uma transformação radical, não apenas sobre a vida eterna, mas uma nova vida que começa agora. E ao dizer assim, ó, em verdade, lhes digo, Jesus estava enfatizando a importância do que estava dizendo. Essa expressão significa isso, olha, o que eu vou dizer agora é importante. No final da conversa, ele começou a falar no plural, indicando que suas palavras tinham um alcance mais amplo do que apenas Nicodemos. Não seriam esses nós e vocês? Seriam os profetas antigos, ou os primeiros cristãos, ou algo mais? Nicodemos ficou admirado e se retirou da conversa sem uma resposta clara, mas sua compreensão parece ter se aprofundado ao longo do tempo. A cruz de Cristo iluminou o que ele havia ouvido naquela noite. E entender a crucifixão de Jesus ajudou a compreender o verdadeiro significado da nova vida oferecida pelo Mestre. Legal, né? Bom, vamos para a terça-feira então, e aí a gente chega aqui ó, no Evangelho, origem e objetivo. Porque assim, ó, de João 3, 14 a 21, encerra uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E apesar das aspas na Bíblia, não sabemos exatamente onde termina o discurso de Jesus. Antigos textos não usavam aspas, gente, e há debate sobre se Jesus falou até
até o verso 15 ou se até os versos 16 a 21, se esses versos também são partes da palavra de Jesus. De qualquer forma, esses versos são extremamente significativos. Nos versos 14 a 16, Jesus fala como alcançar a vida eterna e ele se refere à sua crucifixão ao dizer que seria levantado. Está lá em João 8, 28 e 12, 32 e 33. A salvação vem através da sua morte, que é o maior presente de Deus para nós, fruto do seu imenso amor por toda a humanidade. Esse amor é inclusivo e igual para todos, sem exceção. A expressão dar o seu filho pode se referir tanto à encarnação quanto à crucifixão. Em João, essas duas ideias geralmente se entrelaçam. João 3,16 é um poderoso testemunho do amor de Deus por um mundo em necessidade. A morte de Jesus não foi uma decisão relutante de Deus, mas um ato de amor profundo. No verso 17 a 21, João explora a nossa resposta ao presente de Deus, que é Jesus. Cristo veio para oferecer vida eterna, não para condenar. Nossa resposta a Ele, gente, então é crucial. Aceitar a Cristo traz luz e vida eterna, enquanto rejeitá-lo nos mantém nas trevas. A escolha de aceitar ou rejeitar a luz revela a nossa atitude em relação ao amor de Deus e determina o nosso destino eterno. E aí o que começou com uma conversa entre Jesus e Nicodemos se tornou uma poderosa lição sobre salvação. A passagem é muito rica em metáforas e significados profundos e nos ajuda a entender como podemos viver na presença de Deus. Vamos para a parte de quarta-feira. Aí a rede semântica, a palavra então é renascer. O que renascer te lembra? Coloca aí uma palavra na sua lição e dê uma comparada aí com o texto-chave e os outros textos sugeridos pela lição. E aí a gente chega na parte de quinta-feira, testemunho de João Batista. Gente, o capítulo 3 do livro de João reforça o que a gente já aprendeu sobre quem é Jesus e de onde ele veio e qual é o seu propósito. Tudo isso a gente já viu na lição. E diferente dos outros evangelhos, ele menciona apenas de passagem a prisão de João Batista, que é o assunto agora de quinta-feira. Porque o foco central é destacar quem é Cristo e sua obra. João Batista, com o seu chamado de preparar o caminho de Jesus, cumpriu sua missão com sucesso, testemunhando a favor do Messias e tocando muitas vidas. Ele usou inclusive a metáfora de um casamento para explicar a sua função. Ele era o amigo do noivo, alguém com o papel de preparar pessoas para a chegada de Cristo. Assim, conforme o ministério de Jesus crescia, João entendia o seu papel em diminuir-se, ou seja, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o último momento em que João Batista é mencionado no Evangelho de João, mas seu testemunho continua ecoando, né, gente? Suas palavras refletem a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus vem das alturas e fala daquilo que viu. Ao aceitarmos Cristo, passamos da morte para a vida, mas quando a gente rejeita é como se você estivesse escolhendo a morte. Pense só, como é que a gente pode viver o lema? Convém que ele cresça e que eu diminua. Como é que você aplica isso aí na sua vida? Você tem feito Jesus crescer, tem se humilhado na presença de Jesus? Esse é que a lição quer trazer para mim e para você, né? Para não ficar só na teoria. E a parte de sexta-feira, vamos chegando ao final da lição, Cristo levantado. Do que fala essa parte de sexta-feira? É uma reflexão sobre a cruz e o Calvário e o exemplo de João Batista que estão revelando a verdadeira fé como um ato de entrega total, onde o coração é quebrantado e a vida é direcionada para Cristo, com aquela compreensão de que a salvação é uma escolha, gente, pessoal, enquanto a glória de Deus é uma realidade que exige pureza e santidade. Muito bem! Dá uma lida depois com calma aí nessa parte. Que Deus abençoe você. Que bom que você ficou comigo até o final e que você possa a cada dia estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você já sabe, eu repito isso aqui toda semana. Se você quiser, pode deixar o ponto alto, um comentário legal aqui no nosso YouTube para que outras pessoas que estudarem a lição possam aprender com o seu comentário também. Pega esse link, manda para a galera e eu te espero na semana que vem.